Olá, o que vem aqui hoje é falar sobre esse cimento, essa cola das ideias que é a emoção. É escorregadio falar delas, porque elas são muito mais indefinidas do que os outros objetos. A gente convenciona chamar tristeza, alegria, raiva, saudade e etc. Mas se você tentar definir qualquer uma dessas emoções, isso vai escorregar. Você vai falar de sensações, de coisas muito subjetivas. E não necessariamente isso vai corresponder àquilo que passa no suposto outro. As emoções são convenções culturais, veja se não é assim. E lá, quando é bem pequeno, você aprendeu que quando você é frustrado, olha aí, mais uma emoção, frustração, e vem uma energia de quebrar, de se revoltar, isso é raiva. Mas isso pode ser bem parecido com a emoção de lutar, aquilo que te impulsiona a ir adiante, né? A coragem, talvez. É tudo muito relativo, muito escorregadio. E, no entanto, nós somos levados pelo rio das emoções quase o tempo inteiro. Apenas para observar como essa energia subjetiva que circula por baixo das ideias, do raciocínio, nos leva. Ela é parente da volição, para não dizer que é o próprio transporte da volição. Tenho vontade de sair de casa, porque tem aqui uma sensação de solidão, de tédio, uma tristeza inexplicável, uma saudade, emoções, sensações. Há quem fale em arquétipos. Esses arquétipos são como energias primordiais que querem se manifestar. E para se manifestar, elas criam histórias. Essas histórias se subdividem, se colorem, adquirem cores e povoam os sonhos. Há como uma carência por uma narrativa que acompanha essa energia, vamos colocar assim, essa energia emotiva. Ela fica como que inquieta
até que surja uma história ao redor dela. E aí me lembro do sonho, o sonho onírico do corpo. E quando você está com uma sensação no corpo físico, isso tudo, história entre aspas, né? No sonho onírico, isso se manifesta de alguma forma. É como se fosse uma proteção do sonho. Para você continuar sonhando, aquela sensação no corpo físico se manifesta no sonho. Então, se você tem uma sensação na perna, no sonho acontece alguma coisa com aquela perna que justifica a sensação. Assim também as emoções. Veja se não é assim. E aí tem uma sensação indefinível que parece a mãe de todas as emoções, que é uma sensação de falta, uma sensação de incompletude. E nem dá para colocar em palavras isso. É uma sensação que nem está bem catalogada. Aí a gente vai dizer que é tédio. Precisa ser preenchido com alguma coisa. Solidão. Necessidade de pertencimento. E aí vamos buscar tamponar isso. É como se fosse um incômodo até físico, do qual queremos fugir. E toda uma sociedade, uma cultura se apoia nessa sensação. E aí cria-se toda uma tendência ao consumismo, porque consumindo coisas, essa sensação de falta se preenche. Pelo menos é a promessa dos comerciais de TV. Essa sensação de falta, de incompletude, é como se ela te impedisse de ser feliz. O que é ser feliz, então? Se você consegue o objeto do seu desejo, aquilo se acalma. E então você tem um período de felicidade. Felicidade seria, então, a ausência dessa sensação, o preenchimento dessa falta, o silêncio e a paz que se seguem quando o desejo é preenchido. Observa aí, investiga aí, que não é o objeto, veja se não é assim, não é o objeto de desejo que te traz felicidade, mas a ausência do desejo que traz o silêncio e a paz que você chama de felicidade. Essa sensação, entre aspas, de plenitude. Não seria por isso que os mestres do Oriente falam que a felicidade só é possível quando há ausência de desejos? Apenas olha. Como nós já falamos em outros vídeos, a vida, suas circunstâncias, sua volição não está sob o controle de nada nem de ninguém. Tem seu próprio movimento. Um movimento que não é individual, separado. É um movimento total da vida.
porque está tudo ligado. Mais que isso, eu ia dizer é não dois, porque não é uma coisa, é não dois, é um sem um segundo. Isso para a mente é difícil. Então, não há uma vontade particular. Isso nós já conversamos antes. Então, nem conseguir ficar sem desejos nós podemos, porque não está no nosso controle. Desejar não ter desejos também é um desejo. E é o desejo último, dizem alguns mestres. O desejo daquele que quer se espiritualizar. Porque através da espiritualidade eles vão conseguir tamponar isso que não conseguiram através das coisas, dos objetos, da materialidade. Então, na transcendência, na espiritualidade, surge então a esperança. Desejar não ter desejos, que a mente seja pacífica e vazia. Sem desmerecer todas as técnicas, todas as estratégias para pacificar a mente, que elas têm o seu lugar, mas não é essa a questão. A questão é que é antes disso, antes dos curativos que nós colocamos na pessoa para ela ser um pouco mais ajustada, é antes mesmo da pessoa. Só lá é possível essa ausência. No suporte, na plataforma, onde surgem mesmo os desejos, as vontades, a emocionalidade. Veja, então, é permitido, nem é essa a palavra ideal, é visto que a emocionalidade tem seu lugar. Só porque existe, já está aceita e acolhida. Vê que tem um desejo em algum lugar que seja diferente, que haja algum controle. Isso é o ser separado, essa ideia de um eu, essa ideia de que eu sou o autor, eu consigo o controle. E não ter esse controle, porque ele escapa o tempo inteiro por entre os dedos, o sofrimento. Isso é sofrimento. Nada está sob controle. Tudo está sempre escapando, inclusive a vida a nível de sonho, escapando. E a partir do momento que nasce, já começa a morrer, impermanência. Então é de um outro lugar essa pacificação. Não é do nível do sonho, do emaranhado do eu particular. O emaranhado
psíquico dessa ideia de eu. Olha como tudo já é, do jeito que é, exatamente agora, com todas as suas nuances. E as suas nuances, elas não são apenas cores, sons, sensações táteis. Essas nuances são do nível subjetivo deste mundo, dentro do mundo. São as nuances das emoções, essas que também já não podem ser narradas. Se no mundo físico, supostamente físico, os nomes já não traduzem as coisas, no mundo subjetivo, bem menos. E aquilo que hoje eu chamo de saudade pode ser qualquer outra coisa, pode ser, nem sei. Alegria pode ser, pode ter um outro nome, pode ser uma outra coisa. Um impulso para sair daquele lugar. Narrativas, são só narrativas ao redor daquilo que é. Existe uma resistência também. A mergulhar nisso que é. Muitas vezes as coisas ou as emoções entre aspas, só querem surgir, só querem ser vistas. Quase todas as terapias falam sobre isso. Que para que as coisas se encaminhem, para que seja possível ir adiante, é preciso que as situações que ficaram estagnadas, ficaram escondidas, tamponadas pelo medo, pela insegurança, pelo que seja, precisam vir à consciência. E aí então elas são liberadas. É como fechar um ciclo para que outro possa começar. Observa, são só os mecanismos da vida enquanto sonho. Mas mais profundo que isso, mais necessário e ao mesmo tempo até terapêutico para esse mecanismo é entender que todos estes processos, todas essas estratégias, todos esses movimentos acontecem no saber. É preciso que haja consciência para que eles surjam.
E não há divisão entre o que vê e o que é visto. Essa ciência, o saber e o sabido. O sabido é feito de saber. Olha, só tem saber, só tem ciência. E essa ciência é você, não o personagem, não esse que diz, que sente, que se ressente, que resiste ao sentimento ou aprecia a sensação ou a emoção. Não, esse que é uma ideia também surge. Você não é isso. O seu saber onde isso aparece. Olha aí. Olha e olha. Vê se é assim. Esse é o desafio. Esse é o desafio.